Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar de desnutrição na lactação e obesidade no adulto. Vocês podem ver nesses mapas aqui apresentados, desse lado aqui nós temos os mapas da fome no mundo e do lado de cá da obesidade. Vocês veem como a fome tem sido reduzida no mundo, em algumas partes do mundo, inclusive no Brasil, em que esse percentual há 10 anos atrás era um pouco maior, e agora nós temos basicamente o mesmo índice de fome de países desenvolvidos. E aqui os países africanos, onde ainda existe um alto percentual de fome, nos países do Sudeste Asiático, e aqui a obesidade. E vocês podem ver, então, que os países que ainda apresentam um alto grau de desnutrição não apresentam obesidade, e os países em que há baixa desnutrição apresentam um índice muito maior de obesidade e que isso vem aumentando com o passar das décadas e aumentando de forma assustadora. A esse fenômeno se chama transição nutricional. E vocês podem ver aqui, no mesmo ano, em 1997, os indicadores de desnutrição avaliados por baixo peso e os de obesidade avaliados aqui pelo sobrepeso. E vejam como no Brasil já ocorre uma transição de um período em que havia alto índices de desnutrição e que agora apresenta um maior índice de obesidade. Existem países interessantes, como Gana, em que os dois indicadores já são ainda são bastante acentuados para a desnutrição e já bastante crescentes para sobrepeso. Se a gente for analisar a evolução no Brasil, nós vamos ver que nesses estudos realizados em diferentes décadas, na década de 70, no final da década de 80, no início do século 21 e agora, 10 anos atrás, como o déficit de peso vem caindo, o que é muito bom, né? Mostra que tem havido uma queda da desnutrição, mas em compensação, como vem aumentando de forma bastante acentuada o excesso de peso e de obesidade em ambos os sexos. A desnutrição tem duas formas dramáticas, né, que estão aqui representadas, que é o marasmo, em que ocorre uma magreza extrema, atrofia muscular, perda intensa do tecido subcutâneo, esse aspecto aqui envelhecido da criança, né? Irritabilidade, mas o apetite é preservado. E o kwashiorkor, que são essas crianças aqui que se caracterizam por um abdômen protuso, gerado por um edema, né? O acúmulo de líquidos no abdômen, por perda de proteína, fundamentalmente. Então, ocorre essas características, o cabelo fica descolorido, né? E parece até que a criança fica lourinha, alterações cutâneas são frequentes, e a apatia e a perda do apetite. Mas, na verdade, essas duas formas não existem numa forma muito separada, e você pode ter misturas das duas formas, que é o chamado kwashiorkor marasmático, com características de um ou de outro. A obesidade infantil tem sido um grande problema nos Estados Unidos, onde já atinge 15%, e já no Brasil, com 12% das crianças brasileiras obesas. E uma criança obesa, ela tem muito maior probabilidade de se tornar um adulto obeso. Hoje, aproximadamente 40, 50% dos brasileiros acima de 20 anos apresentam sobrepeso, e isso independe da região, do sexo e da classe social. Então, por volta de 1998, nós começamos a nos interessar por programação e por essas doenças associadas ao desenvolvimento. E nessa época trabalhava comigo, estava fazendo doutorado, a professora Magna Coutinho Fonseca Passos e a professora Cristiane da Fonte Ramos. A Magna é nutricionista, a Cristiane é bióloga, e nós começamos a estudar o efeito da restrição proteica, que seria um modelo
do kwashiorkor e da restrição calórica, que seria o modelo do marasmo, em animais, para ver se haveria ou não influência no desenvolvimento futuro desses animais. Então, para isso, nós tínhamos 3 grupos: um grupo controle, que era dado uma dieta padrão, um grupo em restrição proteica, que era dado uma dieta hipoproteica, com 8%, e um grupo em restrição energética, que ingeria a mesma quantidade que as mães em dieta hipoproteica ingeriam. Eu vou mostrar aqui na frente por que esse motivo. Aqui a composição da dieta. Vocês vejam, então, que uma dieta controle tem essa quantidade de proteína, e aqui basicamente 1/3. E como é que a gente mantinha as dietas isocalóricas, com a mesma quantidade de energia? Era aumentando a quantidade de amido na dieta, ou seja, de carboidrato. Então, para o resto, tudo era igualado. E vejam que interessante que acontece com a ingestão alimentar das mães. A mãe em dieta hipoproteica reduz sua ingestão alimentar durante todo o período de lactação. No caso da restrição calórica, nós medíamos a quantidade ingerida pela mãe em restrição proteica e colocávamos a exata quantidade do dia anterior para as mães em restrição calórica. Vejam que o peso corporal, que elas ingerem menos, ele também é menor. E aí, o leite que essas mães produziam, ele apresenta alterações características para cada uma das 2 dietas. Então, vejam, em vermelho é a restrição proteica. Então, você tem, em compensação, um aumento na quantidade de lactose, que é o açúcar do leite, e uma diminuição, que era de se esperar, na quantidade de proteína na dieta hipoproteica. É interessante que o animal em restrição calórica, ele compensa aumentando o teor de lipídios no leite. Então, vejam que ele, de alguma forma, tenta compensar a diminuição de sua produção de leite com um aumento do valor energético do leite, através de uma maior secreção de lipídios. Então, na restrição calórica, não há uma redução acentuada na energia do leite, no valor calórico dele, enquanto na restrição proteica ocorre uma redução. E aí, o que acontece com outros componentes do leite nessa situação? Um que nos interessava bastante eram os hormônios tiroidianos. Então, vejam o que acontece. Na restrição proteica, há um aumento, logo no início, na secreção do hormônio tiroidiano ativo, que é a triodotironina, pelo leite. Na restrição calórica também vai acontecer esse aumento, mas do meio da lactação em diante. Um outro hormônio muito interessante é a leptina. É um hormônio que é produzido no tecido adiposo e que tem por função inibir o apetite, ou seja, para manter constante a massa de tecido adiposo. Ele também provoca lipólise, quebra de lipídios no tecido adiposo. Então, vejam o que acontece na secreção de leptina pelo leite. Ela cai no meio da lactação e ela aumenta no final da lactação, apesar de que não há nenhuma alteração na leptina sérica dos filhotes durante o desenvolvimento. Aqui é só para mostrar de uma forma mais simples, pegando esse período que nos interessa, queda no meio e aumento no final da lactação. Outro hormônio que é muito interessante é o hormônio que produz o leite, né? Que estimula a produção de leite pelas mães. E aí nós determinamos na mãe, nessa época, a Patrícia Lisboa começou a trabalhar conosco, e ela detectou o seguinte, que ocorre uma diminuição acentuada na produção de prolactina nas mães em restrição proteica, tanto aos 4 dias quanto aos 21 dias. Paralelo a isso, essas mães têm um aumento na produção de leptina em ambos os períodos. A corticosterona, que é o hormônio do estresse, não se altera significativamente, mas ocorre uma diminuição do hormônio estimulador da tireoide, que é o TSH, nas mães, em ambos os períodos. Quer dizer, em ambos os períodos. No caso, vamos voltar aqui, no início da lactação. Então, vejam o que acontece
aqui em relação à evolução desses animais depois do desmame. Vejam que em azul é o grupo controle, o grupo em restrição proteica apresenta um menor ganho de peso e o grupo em restrição calórica ganha mais peso. Isso acontece sem que se altere o consumo alimentar desses animais, o que é muito interessante porque isso pode estar mexendo apenas no metabolismo. E a gente vai ver isso nas próximas apresentações. E aqui eu queria chamar a atenção que, apesar do nome programação metabólica, isso não é algo que a gente possa dizer que vai acontecer com todos os animais. Uma parte desses animais não se comportam dessa maneira, mas isso daqui é a média de todos os animais nas ninhadas. Então, um grande percentual de animais em restrição proteica durante a lactação ganham menos peso. E uma grande percentual de animais em restrição calórica ganham mais peso. Apesar de todos nós querermos ser magrinhos assim, né, a programação ela vai nos impor, através de um mecanismo altamente eficiente para acúmulo de gordura, principalmente se tivermos sido desnutridos durante o período de gestação e lactação, nós vamos ser mais ou menos assim. Isso não é destino, isso pode ser evitado e a gente vai ver como isso pode acontecer e o que é que nós temos que fazer nas próximas apresentações. Até lá!